Eu resolvi assumir uma postura de, se eu for quebrar, vou quebrar agora. Mas eu vou quebrar e tentando empreender aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu sei fazer. Dionísio, obrigado por aceitar o convite do IGP, bater esse papo com a gente, conversar um pouquinho sobre carreira, sobre empreendedorismo, né? Futuro do Brasil. Dionísio, conta para nós um pouquinho da tua história e o que é a iForense. Bom, Diogo, primeiro, obrigado aí pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui falando com vocês do IGP. Falando um pouco de mim, assim, eu sou nascido no interior do Paraná, numa cidadezinha chamada São João do Bahia. Tinha 12 mil habitantes. Acabei, depois, fiquei até lá, até a minha juventude, né? Depois migrei para Curitiba. Migrei para Curitiba em 97. Em 98, comecei a me aventurar num trabalho de investigação, lá nos primórdios, lá já começando a fazer investigação desde 98. Tenho aí alguns anos já na prática, né, de investigação, então acabei vendo como que o próprio mercado de investigação ao longo dos anos começou a se comportar e as mudanças, algumas exigências de leis americanas, como as SOX, em relação a você promover investigações dentro das companhias, né, por conta de alguns problemas que aconteceram fora do Brasil. Então, as empresas que têm ou tinham, né, na época lá, ações da Bolsa de Nova York, deveriam estabelecer um canal de denúncia e aí promover as investigações de denúncias advindas desses canais. Então, a gente começou, nessa época, eu fazia parte de uma empresa também aqui local, de Curitiba, chamada Conformity. Em 2014, a gente foi incorporado pela Ernst Young, né? Acabei participando do time de forense da Ernst de 2014 até final de 2016. Em 2017, acabou a minha relação com a Ernst Young e aí eu falei, pô, isso que eu vou fazer na minha vida, né? Que eu estava pensando, como eu não sei vender pão, né? Eu resolvi continuar na prática, continuar no mercado e aí iniciar a iForense. Inicialmente, era uma pegada mais de canais de denúncia, né? Então, a gente tem um serviço chamado canal de auditoria, onde a gente implanta ferramentas dentro das organizações e aí coleta essas denúncias, já vindo dessa minha origem. Também temos uma outra linha de serviço que é de busca de ativos, onde a gente faz investigações aí para localização do patrimônio de devedores. Principalmente hoje, nossos principais clientes são bancos, mas eu acho que o grande pulo do gato em termos da nossa organização, primeiro é ter como target principal nossos, né, os advogados como os nossos principais clientes. Ao longo desses, né, a gente está entrando no 4º ano de existência da empresa, então a gente está revendo a questão de posicionamento da marca, de perfil de profissional, perfil de atuação, até porque a gente, ao longo desses 4 anos, aprendeu algumas outras coisas e o mercado está abrindo para outras coisas, por exemplo. Então, inclusive, a gente está numa discussão de o que é a iForense neste momento. É uma empresa que atua principalmente na resolução de conflitos, né, apoio a litígios e integridade e programas de compliance para as organizações. Eu acho que, grosso modo, somos uma empresa hoje de 21 pessoas, sou eu mais 4 sócios, e além, né, do apoio administrativo, aí a gente tem aí uma gama de, pelo menos, 12 profissionais atuando diretamente ou investigações corporativas ou em busca de ativos, né? E recentemente a gente está criando agora a nossa área de tecnologia forense. Então a gente está também, fizemos um investimento alto agora, criando um laboratório forense, que é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer as investigações. É um pouco disso. E, Dionísio, conta para nós, quem busca, por exemplo, uma empresa de investigação? Isso aqui não é uma empresa de detetive, né? Que nem a gente brinca lá, né? Detetive particular. Mas o que faz, de fato, né, esse processo de recuperação de ativos? Para que serve? Como é que funciona isso? Você tem aí alguns gatilhos. A consultoria na área de compliance, por exemplo,
que é o que eu acho que é um dos pilares de governança que acabou surgindo ao longo dos anos. As empresas têm buscado, empresas como a minha, em dois momentos, propriamente dito. O primeiro momento aquelas que buscam aí se antecipar a riscos. Então, a gente está falando de empresas que querem melhorar seus aspectos de controles internos, criar sua área de compliance, produzir seu código de conduta, criar políticas anticorrupção. Agora a gente está falando da LGPD, então são empresas que vão buscar esse tipo de consultoria, seja ela para se adequar a alguma determinada legislação, alguma regulamentação, ou mesmo para atender empresas, por exemplo, que são empresas grandes. Uma Petrobras, por exemplo, para você ser um fornecedor da Petrobras, você precisa ter um programa de compliance hoje. Em relação às investigações, o grande gatilho, assim, até hoje, nosso investimento em marketing foi muito pequeno. Então, assim, redes sociais não é o nosso caminho. A gente é procurado geralmente por indicação. Então, se eu fiz um bom trabalho em determinado cliente, essa rede de relacionamento tem nos proporcionando essa indicação. A partir do momento que você presta um bom trabalho, até porque não é um serviço, né? Não é um serviço que você compra fácil. E ainda me surpreende, eu estou há 22 anos no mercado, de pessoas que falam assim, eu não sabia que existia uma empresa como a sua. Agora, quando você está falando de pools criativos propriamente dito, né, é quando você tem lá um devedor ou o advogado tem lá a sua carteira de ações de execução, e ele fica muito no processo de júri, Renajude, Passejude, Infojude, e isso traz para ele uma frustração, porque não acha, quando você tem aí pessoa que está devendo no mercado, geralmente ela tira tudo do teu nome para fazer uma proteção patrimonial e precisa de uma empresa de inteligência para indicar quais são os caminhos e quais são os elementos possíveis aí para você criar um conjunto probatório robusto, por exemplo, para fazer aí uma indicação de grupo econômico, fraude contra credores e assim por diante. Entendeu? Então, a gente tem esses momentos aí dessas empresas que buscam serviço como o nosso. E Dionísio, tu comentou que tem aí 22 anos de praça, né, nessa área. Conta um pouquinho para nós dessa jornada até virar empreendedor. Vamos comentar essa tua primeira fase e depois a gente vai ligar a fase do empreendedorismo, para a gente entender um pouquinho dessa tua jornada. Quando eu migrei, né, falando assim, migração do interior para Curitiba, efetivamente eu estava saindo buscando assim, uma evolução de carreira profissional. Não necessariamente era isso que eu pensava lá atrás. Quando eu vim para cá, a minha prima casou com uma pessoa, né, o marido dela era um ex-agente da Polícia Federal, que na época que você pensava a Polícia Federal na década de 80 e 90, não é a mesma Polícia Federal de hoje, com todas as soluções e investimento que a Polícia Federal recebeu ao longo desses anos. Ele um pouco se decepcionou. E aí ele saiu da Polícia Federal e abriu uma empresa de investigação. E lá atrás, a gente começou a fazer trabalhos até de pessoa física, né? A gente fazia segmento, né, para ver se o marido traía a mulher ou se a mulher traía o marido. Então, eu brinco um pouco que a investigação que eu comecei a fazer foi muito fora dos muros das empresas. E aí, a partir de 2000, a gente tomou uma decisão que só ia atender pessoa jurídica. E aí começou o trabalho de investigação propriamente dito. Em 2001, o Marcos, né, que é o meu guru e que me colocou nessa linha de atividade, vendeu a empresa, foi ser diretor de uma multinacional, uma empresa chamada Kroll. Na época, acho que uma das primeiras aqui do Brasil, enfim, não tinha uma concorrência direta com a Kroll em termos de investigação. O Marcos foi trabalhar e eu fiquei como subcontratado, então fiquei durante esse período. Em 2004 volta e ele abre a Conforte, por conta dessa legislação que eu te falei, em termos de canais de denúncia. Me convidou para voltar, eu voltei, a gente ficou mais de 10 anos trabalhando juntos. Eu acabei virando sócio da empresa, e aí foi quando a gente foi incorporado pela Ernst Young. Ao longo desse período, eu vim para cá com 19 anos, então vim muito novo, não tinha feito faculdade. Ao longo desses anos eu fiz administração, depois fiz pós-graduação na PUC em planejamento e gerenciamento estratégico.
Mas eu gosto de brincar, Diogo, com uma coisa assim, as pessoas falam assim, qual é a formação para fazer o trabalho que você faz? Né? Falo assim, olha, eu brinco que eu sou prático. Antigamente você tinha o prático. E fazer investigação é diferente de uma cadeira de administração, é diferente de uma cadeira de... talvez ali na polícia você tem algo que se assemelha, né, a uma formação acadêmica, a uma cadeira acadêmica. Claro, hoje você tem cursos de investigação, tem várias coisas, mas na época não existia nada disso. E muitas das investigações que a gente fazia, e eu acho que esse é o grande diferencial que eu pelo menos, adquiri ao longo da minha carreira, foi fazer uma coisa muito mais artesanal, porque a gente sempre fazia investigação fora das empresas, tá? Era muito mais difícil você buscar informações, coletar dados, processar informações. Tinha investigações que a gente pegava o lixo das empresas. No lixo tinha muita informação. Você não usava esses equipamentos para triturar papel. As pessoas faziam bolinha e jogavam no lixo. E o lixo, para nós, contava muita história. Eu lembro que a gente participou de uma disputa durante 2 anos e todo dia a gente pegava o lixo e todo dia tinha informações da parte contrária, por exemplo, de estratégia jurídica no lixo. Hoje é muito difícil você fazer isso, é muito difícil estar ali. Só que também as pessoas entenderam, né? A palavra investigação, se você falar em investigação há 10 anos atrás, ela é uma coisa de polícia, a polícia está chegando, tá? Hoje, né, depois da Lava Jato, depois das Zelotes, depois de todas essas operações de grande porte que aconteceram no Brasil, quando você fala que você vai abrir um processo investigativo dentro das organizações, as pessoas começam a não ter tão preconceito, mas ainda existe um grande preconceito em relação à atividade, entendeu? Então foi um pouco de como aconteceu. E eu saí da Ernst Young no momento de baixa de projetos. Então, assim, eu fui desligado uma questão de corte vertical que aconteceu na companhia. Né? Você está falando, na época, acho que foram 20%, 25% dos colaboradores a nível Brasil. E aí eu voltei para casa, sozinho, né? E aí me deparei, eu e minha esposa, em dezembro, desempregado. Então, aí, eu acho que o estalo do empreendedorismo aconteceu nesse momento, porque eu estava em casa, depois de 2 dias eu liguei um computador que eu tinha, pessoal, comecei a olhar alguns cartões, comecei a ver algumas coisas e, de repente, o meu Skype, não sei porquê, estava logado na minha conta, um cliente que eu atendi há uns 6, 7 anos atrás, né, antes de entrar na Ernst Young, me chamou e começou a conversar comigo sobre um possível trabalho. Eu gosto muito de energia, eu percebo muita energia, e eu acho que esse foi um sinal extremamente importante ali. E ali eu tomei a decisão de abrir o meu negócio, e isso nós estamos falando de há 4 anos atrás, eu estava com 39 anos, eu resolvi assumir uma postura de, se eu for quebrar, eu vou quebrar agora. Mas eu vou quebrar tentando empreender aquilo que eu estou fazendo, né, aquilo que eu sei fazer, que é fazer a investigação propriamente dita. E como é que é empreender no Brasil? Um cara que vem, né, de uma jornada, vamos lá, mais como funcionário, né, primeiro de empresas menores, depois de uma grande multinacional, uma Big Four, de repente ele sai e se vê nesse processo de empreendedorismo. Como é que é isso? É muito difícil. Primeiro que até para abrir uma empresa no Brasil é complexo. E eu tive que empreender meio que não deixando de receber meu seguro-desemprego, né? Porque como que eu não podia naquela época abrir mão nem de nada, né? Não podia. Mas eu coloquei alguns desafios, até porque assim, quando você é desligado de uma empresa que você está atuando, assim, eu posso falar de carteirinha, eu estava muito bem fazendo o trabalho, então assim, o desligamento ele aconteceu de uma forma que eu não achei muito justa. Isso para mim, né? Isso é muito pessoal. Uma companhia como ela vê você como número, né? Mas eu sou uma pessoa. Não tem como você não se sentir magoado. Mas eu peguei tudo aquilo que era ruim e canalizei numa coisa muito importante, que era no meu desenvolvimento, na minha capacidade, naquilo que eu sei fazer. A partir dali, eu acho que no 3º dia eu já estava fazendo reuniões de negócio.
eu já comecei a prospectar. Acho que a diferença que eu coloco aí um pouco naquilo que eu estou fazendo, assim, eu rapidamente mudei meu mindset e comecei a buscar. É claro que esses 39 anos que eu estava de idade na época, mais ali, sei lá, 15, 16 anos de profissional, né? Eu nunca liderei, eu não tinha liderado um negócio. Eu tinha liderado projetos, eu tinha liderado, mas liderar de fato, não tinha, isso eu nunca tinha feito. Mas eu coloquei algumas metas, por exemplo. Durante, sei lá, 10 meses, eu não retirei nenhum dinheiro da minha empresa. Eu fui sobrevivendo com a minha rescisão da Ernst Young. No primeiro trabalho que eu fiz, eu comprei 2 computadores. Eu comecei a empreender nesse nível. De não ter, é diferente um pouco, por exemplo, você vai abrir uma padaria, você tem que ter lá 100 mil reais pelo menos para comprar o maquinário. Não, eu primeiro vendi e depois comprei o maquinário, que era o computador. Então, começou assim, o meu primeiro projeto. Então, eu vendi um projeto, comprei 2 computadores. Vendi um segundo projeto, comprei mais 4 computadores. E aí eu fui trazendo pessoas que pudessem me ajudar a carregar o piano. Porque enquanto as pessoas estavam produzindo o resultado, eu continuava prospectando. Então, assim, eu comecei a criar, né, e separar algumas coisas. Como eu te disse, lá, né, estava eu e minha esposa desempregada em dezembro. Então, ela, por exemplo, a formação dela é em administração e comércio exterior. Eu falei, Maíra, vamos fazer o seguinte, cuida do financeiro, cuida dessa caixinha que é financeira, para eu não me preocupar com isso. Trouxe algumas pessoas que cuidam da operação e eu continuei prospectando. Então, à medida com que eu fui vendendo novos projetos e fui trazendo isso para dentro de casa, eu fui fazendo os investimentos na empresa. Ao longo desses 4 anos, eu acho que assim, o que eu vejo é separar muito bem o bolso da pessoa física do bolso da pessoa jurídica. Se você começa a ser empreendedor, e olha, eu vou falar para você, ao longo desse tempo, eu já, sei lá, no primeiro ano, teve um mês que tinha 200 mil reais na minha conta da pessoa jurídica, e minha conta da pessoa física, só para você eu vou contar, viu, Diogo? Estava negativa em 10 mil. Por quê? Não dá para misturar. Então, assim, isso aconteceu várias vezes. Nessa pandemia, eu nem te conto. Essa maioria da barba branca aqui veio muito agora em relação ao grande, né, o isolamento ali em abril e maio, que foi super difícil, né, muito difícil. Então, o empreender, ele tem a ver com você conseguir atender as oportunidades, mas também tem um diferencial. Eu acho que, assim, quando eu fazia o trabalho lá de busca de ativos lá atrás, só colocando isso como um exemplo, por exemplo, a gente dividia em 2 fases. A primeira fase era fazer o mapeamento das relações e tal, e aí conduzir o trabalho. Aí você mostrava isso para o cliente, daí falava, agora para fazer a pesquisa vai custar mais tanto, então tem uma segunda etapa. A gente fazia muito internamente, então, assim, a gente ligava para os cartórios, controlava. O primeiro que eu fiz, deu confusão, falei, não quero mais isso. Né? Chamei meu sócio, Marcos Paulo, falei, Marcos Paulo, quem é o melhor cara aqui que busca essas certidões? É um fornecedor, tá. Esse fornecedor, ele é bom? Ele é bom. Então, nunca mais a gente vai ligar para o cartório, porque não faz parte do nosso core business. Ele tem equipe, ele tem expertise, ele tem o trabalho dele, que é fundamental. Mas ele tem o core business dele, que não é o nosso. Nosso é fazer inteligência a partir das matrículas e não buscar a matrícula. Então, a gente começou a separar essas questões e deixar que só realmente o que é do core business. E aí, à medida com que a coisa veio, eu fui engajando outras pessoas e também abrindo a oportunidade para vir novos sócios. Eu comecei lá atrás, eu e mais um sócio que não está aqui, mas ele, né, eu comecei com uma primeira pessoa, não deu certo. Ele queria uma outra coisa para a vida dele, que é natural, enfim, né, estar mais feliz. Mas ao longo dos anos, à medida que os trabalhos vêm vindo com os clientes, tenho aberto capital da minha empresa para outras pessoas, não só para me ajudar a carregar esse piano, que cada vez mais, mas também para dividir responsabilidade
e você continuar empreendendo. No Brasil, a dificuldade que eu vejo, até olhando esses fornecedores que a gente acaba trazendo aqui para dentro do escritório, né? Tem a pessoa que cuida da parte de infraestrutura de rede, tem a pessoa que cuida da parte da limpeza. Você vê que elas começam a empreender, mas não se preocupam com a organização. Não se preocupam em ter um contrato, uma minuta de contrato, não se preocupam com uma conta no banco, não se preocupam por ter um endereço, um cartão de visita. Simplesmente elas olham para o lado, veem que aquela determinada, né? Se você trabalha, por exemplo, numa empresa de limpeza, pô, cara, tem um amigo meu que tem uma empresa de 7.000 funcionários, que faz limpeza e conservação ali no Brasil. Um outro amigo meu chegou assim, não, vou abrir um aqui, porque o nosso amigo lá está ganhando dinheiro e tal. Eu falei, acho que não, hein? Você tem uma curva de aprendizado, ele tem aí 20 anos de mercado, ele tem, né, total experiência nesse segmento, e principalmente porque o empreendedor ele não tem que estar, na minha opinião, né, não tem que estar preparado para aquilo que é normal, ele está preparado para a diversidade, para o problema, para a dificuldade, sabe? Para que ele possa, de alguma forma, saber lidar com as variáveis. Eu trato variável todos os dias, né? E o reagir nessas variáveis, eu acho que é um pouco do segredo, pelo menos para mim, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Dionísio, nessa linha, né, que tu está comentando de empreendedorismo, dessas dificuldades iniciais, né, principalmente quando você está começando. Quais são as principais barreiras, talvez você cite 2, 3 para nós, de empreender, né, para poder começar esse empreender? Primeiro, conseguir a primeira oportunidade. Eu acho que essa é a primeira barreira. Porque quando você está iniciando uma nova jornada, por exemplo, alguém tem que acreditar em você e abrir a primeira porta. Então, esse é o primeiro aspecto. O abrir a porta é mais fácil. O manter a porta aberta é mais difícil. Então, assim, eu brinco que o vender é fácil. O mais difícil é entregar. Quando você consegue entregar, e como eu te falei, assim, a dificuldade é você tentar engajar pessoas e estar junto de pessoas que consigam ajudar você a mostrar o valor do teu trabalho. Porque quando eu estou falando assim de busca de ativos, qual é o foco do busca de ativos? É trazer o dinheiro, né? Apresentar onde está o patrimônio da empresa, certo? Quando a gente acha, é muito fácil, a reunião fica muito simples. E quando você não acha, e você tem que demonstrar tecnicamente para o teu cliente que você se esforçou o suficiente, mostrar que o investimento que ele fez valeu a pena, por mais que você está falando para ele que não existe, eu acho que esse é um grande desafio em relação ao trabalho, você está entendendo? Porque quando você faz o gol, você está falando jogo de futebol, né? Fez o gol, é o ápice. Agora, quando você não faz o gol, né, você tem que mostrar que durante os 90 minutos você está aguerrido, que você conseguiu, que você chegou. Entendeu? Eu acho que assim, conseguir uma porta aberta, manter ela aberta e você conseguir demonstrar para o seu cliente, de fato, que o valor que ele investiu em você foi um valor bem investido. Não foi simplesmente... E é uma coisa que eu vou colocar no meu site, tá? Novo, que a gente está reformulando. Eu não entrego o relatório, eu entrego o resultado. Quando você muda essa perspectiva, se as empresas vêm buscar em mim um relatório para cumprir determinada atividade, não. Desculpa, não é meu target de cliente, não é quem eu vou ter. Agora, se você quer compartilhar comigo o seu problema e eu te levar um resultado, aí sim, aí conte comigo. E você vai ter um guerreiro até o fim da vida. E nessa linha, Dionísio, quais são as atitudes, né, que o empreendedor precisa ter para vencer essas barreiras que tu citou, por exemplo, de se manter aberto, né, de conseguir gerar esse engajamento com o cliente também? Existe um aspecto na comunicação que é muito importante, por exemplo, né, você ser informativo, né, essa questão. A informação, por exemplo, ela tem prazo de validade. Então, assim, informação velha é fofoca. Então, assim, a informação ela tem que ser
atual, né, ela tem que ser coesa, né? Você tem que ser inovador, porque se você não inova, você vai entregar o que todo mundo entrega, e aí você não tem um diferencial naquilo que você está fazendo. A gente inova, e eu tento inovar em tudo que eu faço. E sempre estou buscando que as pessoas tragam ou tecnologia, né, que as pessoas comecem, por si só, serem uma unidade de negócio trazendo inovação. Fazer as coisas com inteligência, buscar a melhor forma de se fazer aqui. Você dá um objetivo para a pessoa, precisa ir para Porto Alegre, ou precisa ir para Florianópolis. Eu preciso que você saia de Curitiba, vá para Florianópolis, seguro. Mas se você vai de barco, vai de você, então você tem que empreender. Né? Prestativo. Se você não for prestativo, se o cliente não entender que você é prestativo, principalmente no mundo da consultoria, né? Diferente um pouco de indústria, mas a consultoria, você tem que ser prestativo, estar sempre disponível, é claro, dentro dos limites. Deu 6 horas da tarde de sexta-feira, eu me dou o direito de responder um e-mail na segunda-feira de manhã. Não tem nada acontecendo nesse aspecto, mas eu sempre tenho pelo menos esses 4 pilares aqui, Diogo, são importantes. Ser informativo, inovador, inteligente e prestativo. É legal que tu trouxe inovação, né? E a gente está num momento aí de grande mudança tecnológica, né? Até o próprio Covid tem permitido esse processo. Como é que tu vê essas alterações tecnológicas impactando o futuro, né? Brasil e dos negócios? Eu acho assim, para mim a pandemia, o aspecto profissional aqui da minha empresa, eu acho que foi sensacional em um aspecto. 95% dos meus clientes estão em São Paulo. Tá? Então, assim, antes da pandemia, eu fechava o projeto, a gente executava o projeto aqui, ou eu ia sozinho ou levava uma pessoa para me acompanhar nas reuniões de entrega em São Paulo. Você imagina, para ir para São Paulo, você tem um custo de avião, de táxi, de alimentação, então isso é um processo custoso. Não dava para pegar 5, 6 pessoas e levar para a reunião. Na pandemia, não. Eu boto todo mundo do time para participar da reunião, porque é ali que eu estou treinando as pessoas, à frente do cliente. Ele está escutando o que o cliente está falando, ele está escutando a dor do cliente, ele está entendendo a estratégia. E aí ele consegue entender, efetivamente, o porquê que ele está fazendo determinada atividade. E, às vezes é muito difícil você tentar transmitir para uma pessoa sem que ela esteja dentro desse jogo. Então, isso também foi fundamental. Alguns aspectos que me preocupam em relação à pandemia é o isolamento social. Tá? Então, o profissional que fica dentro de casa 100%, e assim, a gente vai ter que ter uma mescla. Não estou dizendo que a minha empresa vai voltar, tá, com 100% das pessoas aqui. Possivelmente vão continuar em home office. Mas em determinado momento, você tem que trazer ela para dentro da sua casa. Você tem que trazer eles para o escritório. Porque às vezes assim, o cara está fazendo uma determinada atividade e fala, puta merda, mas será que eu estou fazendo certo? Ele começa a entrar num ciclo psicológico de talvez assim, de uma negatividade e de não perceber que ele ainda é fundamental, que ele é uma pessoa importante, que ele tem total, que ele faz parte de um núcleo maior. Né? A depressão, você sabe disso, a depressão é o pior, é um dos piores doenças hoje, né? E as pessoas estão ficando doentes nesse aspecto. Então, dosar tecnologia, né, para aproximar as pessoas, eu acho fundamental, acho sensacional, dosar na entrega desse trabalho. Mas, por outro lado, a gente tem que olhar as pessoas de uma forma um pouco diferente, para que elas não entrem nesse ciclo. A minha empresa é o seguinte, trabalhamos todos os dias com pessoas, né, uma empresa feita por pessoas e para pessoas. É isso que eu acho que é o fundamental. Eu estou todo dia olhando para pessoas, seja numa investigação, seja no dia a dia do trabalho, e tentando aproximar, né, na parte de tecnologia, mas, de fato, assim, não esquecer um pouco o touch, né, o humano, trazer a pessoa para dentro desse universo e não deixar ela isolada, porque qualquer pessoa que fica isolada por muito tempo, né, ela perde aí um pouco
pode perder o foco, aí quando você vai tentar tratar essa pessoa e trazer ela de volta, talvez não dê mais tempo. Entendeu? Então, tecnologia eu acho fundamental para o meu negócio, mas, por outro lado, eu também estou mais preocupado com essa questão das pessoas estar muito afastadas, muito isoladas. A gente tem discutido da mesma forma. A gente tem discutido muito sobre isso, né? Esse foi talvez o grande ano da inteligência emocional, né? A gente fala muito sobre como que nós, líderes, gestores, né, vamos tratar para conseguir garantir a melhor saúde psicológica dos nossos colaboradores, né? Eu acho que esse é um trabalho complexo, né? E nessa linha, aí eu queria trazer para ti, qual que é o papel do líder frente a isso? Como é que você vê o papel do líder, de liderança, aí seja você como CEO ou dos seus gerentes, seus gestores também nesse processo de tanto do well-being, né, das pessoas, mas também do processo de educação e crescimento da carreira? Nesse contexto, eu fico sempre pedindo, olha, fique de olho, em algum momento tragam para dentro do escritório, para mostrar que tem essa casa. Sabe, a Dorothy, não há um lugar melhor do que o nosso lar, então, assim, às vezes você tem que trazer as pessoas para cá e claro, dentro desse ambiente controlado que é a pandemia que a gente está lidando agora. Né? Eu acho que é um dos pontos que a gente vai lidar para o resto da vida. Então, esse aspecto. O que eu tento fazer aqui é que seja uma empresa... Primeiro, assim, Diogo, eu não tenho sala, tá? Então, assim, quando eu fiz a reforma no meu escritório, as pessoas falaram assim, pô, mas onde vai ser a sua sala? Eu falei, eu não preciso de sala. Eu não gosto da palavra chefe. Quando eu venho trabalhar assim, eu brinco com as pessoas assim, eu não me sinto dono. Eu me sinto parte do time. Eu só desenvolvo uma função diferente daquela. Então, assim, essa questão da liderança, eu tento desenvolver isso individualmente. Porque durante o trabalho, 95% você tem que estar preocupado com a sua entrega, aquele resultado que você tem que promover. 5% do seu tempo você tem que ser dedicado a ser consultor do seu amigo. Porque não necessariamente, quando você traz um profissional, eu trago um profissional para dentro da nossa estrutura, por exemplo, imagina eu convidar você, Diogo, para vir trabalhar aqui comigo. Eu tenho uma ideia, pô, Diogo, na área financeira, é diretor de uma grande multinacional, tal, vai vir aqui, vai ser um grande CFO da empresa. Eu tenho essa ideia. Aí, de repente, o Diogo vem com outra pegada, mostra um skill diferente, traz uma outra questão, fala, putz, não é bem como CFO. Ele talvez seja um bom operador, sei lá, de mesa de fundos de investimento. As pessoas que entram na minha empresa, elas vêm, eu trago pensando numa função. Mas o que vai acontecer ao longo do tempo é ela procurar o seu espaço, mostrar a sua competência, para que as pessoas a procurem. Então, quando você é procurado porque você tem determinado skill diferente, não, nem todo mundo, assim. Eu como empreendedor, sabe o que eu busco? Eu não busco pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Eu busco as pessoas que eu sei das minhas dificuldades. Então, se eu tenho dificuldade na determinada área, eu vou trazer uma pessoa que ela vai exercer aquela função. Eu sou bom em determinado assunto, então eu não vou trazer uma pessoa, vou trazer aquilo que é diferente. E aí seja teu complemento, né? Seja teu complemento, né? Porque senão... É isso. Se eu vou trazer alguém para competir, não que eu acho que eu sou bom em tudo, mas eu quero trazer pessoas que vão complementar aquilo que me falta. E eu vou complementar o que me falta das outras pessoas. A gente aqui é um Lego, né? Os meus sócios, cada um tem uma competência diferente que não é igual a minha. É natural que as pessoas venham para cá, desenvolvam a sua competência, claro que você traz com uma ideia, mas elas vão ocupando espaço. E é isso que eu tento fazer de desenvolvimento. Legal. Ótimo, muito legal. Dionísio, quer deixar alguma mensagem final para nós? Cara, assim, novamente queria agradecer a vocês aí pelo espaço. Espero não ter falado muita bobagem. Espero que não tenha te cansado ao longo desse tempo. Novamente desejando aí sucesso ao GP, Diogo, sucesso a você. Tenho um grande carinho e admiração. Nos conhecemos aí há 5 anos aí, mais ou menos, né? Não, mais um pouco. Cara, daqui a pouco não vai fazer 10 anos aí de relação. Acho que essa tua
vontade de ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a alcançar seus objetivos individuais é fundamental. Parabéns a você, parabéns à iniciativa do Instituto. Desejo sucesso e que tudo, e se precisar aí de ajuda, né? Precisar, conte sempre com a gente. Muito legal, Dionísio. Obrigado novamente, né, em nome do Instituto. A gente agradece a tua participação, agradece esse momento aí de sharing mesmo, de compartilhar um pouquinho da tua história, contar um pouquinho dos desafios que é empreender no Brasil, né? Mas também falar um pouquinho sobre liderança, sobre gestão e o que a gente pode fazer aí para fazer essa troca de experiência, deixar mais rica ainda com as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Obrigado e agradeço aí. Obrigado. Então, até o próximo momento. Valeu. Vamos lá, até o próximo encontro.